Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos paroquianos e paroquianas, os devotos e devotas de Santo Antônio. É uma alegria chegarmos até você, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Nós estamos iniciando as reflexões da sexta semana desse nosso itinerário pascal. Hoje, segunda-feira, dia 6 de maio, nós vamos rezar, vamos refletir nos nossos corações a partir do Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26, até o capítulo 16, versículo 4. Disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Meus caros irmãos e irmãs, iniciando esta nossa semana, antes de a gente adentrar na reflexão, é trazer presente as cheias do Sul. Esse convite para todos nós, nas nossas casas, nos nossos momentos de celebração de comunidade, rezarmos pelas famílias desabrigadas, famílias que perderam tudo, que perderam seus entes queridos. Nos aproximamos já de quase 80 mortes, muitos desaparecidos. Então também colocamos nessa nossa oração pessoal, meditação, essa intenção pelas catástrofes no Rio Grande do Sul. Pois bem, o Evangelho nos mostra que Jesus comunica aos seus discípulos que vai enviar-lhes o Espírito da verdade, que procede do Pai. E Jesus chama ele de advogado, ou então o defensor. Ele vem para dar testemunho de Jesus e também da sua obra, isto é lembrar e esclarecer aos discípulos tudo o que Jesus ensinou. O Espírito ele vai estar presente, atuante na vida de cada cristão e na vida das comunidades, em toda parte, em todos os tempos. Sofrerão, sim, tribulações, ditas por Jesus, o próprio alerta os discípulos, o qual não descarta sequer o absurdo de alguém que, matando vocês, diz o Evangelho, julgará estar prestando culto a Deus. A perseguição é praticamente a primeira experiência da Igreja. Recordamos o que nós, nesse tempo pascal, lemos nos Atos dos Apóstolos, os cristãos perseguidos e mortos. Os discípulos de Jesus foram perseguidos, e muito, primeiro pelos judeus e depois também pelos pagãos. E Jesus tinha advertido eles para essas situações que eles enfrentariam. Jesus ele viveu entre a animosidade e a perseguição. O que podem esperar os seus discípulos, chamados a anunciar a mensagem que o levou à morte? É verdade que nem todos recusaram Jesus e a sua palavra. Alguns amaram-no por causa do testemunho que João Batista deu e por causa do testemunho que o próprio Jesus deu de si mesmo. Por isso, é preciso continuar a testemunhar o Senhor, para que aumente o número daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Nessa tarefa, os discípulos são ajudados pelo testemunho do Espírito de verdade que Jesus enviará do Pai. E a poderosa ação do Espírito irá se manifestar exatamente diante das tribulações, diante dos momentos difíceis, nas perseguições. E Jesus diz, por fim, que não se pode esquecê-lo quando chegar a hora.
Na terça-feira, dia 7 de maio, nós vamos rezar, vamos meditar, vamos continuar esse nosso itinerário pascal a partir do Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 5 até 11. Disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor? Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Percebamos, irmãos e irmãs, diferentemente do que foi a semana passada, as leituras desta semana, desta sexta semana, já nos direcionam para aquilo que logo mais nós celebraremos, Pentecostes. Jesus anuncia, aquele que estará junto, dando força, animando, fazendo os discípulos, os apóstolos suportarem todas as adversidades. Nesse trecho do Evangelho da terça-feira, Jesus ele anuncia a sua partida deste mundo. E afirma, estranhamente, pode parecer para a gente, no primeiro momento, que ele partindo, isso é conveniente para os discípulos. Mas conveniente por quê? Porque com a ida dele, ele vai mandar o Espírito Santo. Jesus ele fala da sua morte, que só poderia assim ser entendida à luz do Espírito Santo. O testemunho de Jesus que os discípulos vão dar só será possível depois de eles entenderem quem é Jesus. O que significou sua presença no meio deles, no meio de nós? E qual foi o sentido da sua morte e da sua ressurreição? Eles precisam fazer esse caminho. E só o Espírito lhes pode dar esse entendimento. Os discípulos, novamente, sofrerão perseguições, mas elas serão intoleráveis se não estiverem convencidos e seguros daquilo pelo qual serão perseguidos. O Espírito Santo vai esclarecer o significado das obras de Jesus. Mostrará que a sociedade que não acreditou em Jesus e o matou, cometeu pecado por o ter rejeitado. A condenação de Cristo foi inconsistente. A sua ressurreição condenou o príncipe deste mundo para sempre. Jesus, morto e ressuscitado, é o verdadeiro vencedor. Portanto, nós poderíamos dizer que hoje, assim como foi em toda a história da Igreja, precisamos muito desse Espírito que reforça os corações, que torna evidentes as razões para a gente crer e que dá coragem neste mundo difícil, este mundo que muitas vezes nega a presença de Deus, que quer viver à margem de Deus, nos dá coragem para dar o testemunho necessário. Na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 8 de maio, vamos meditar, vamos rezar a partir do Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 12 até 15. Disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Veja, meus caros irmãos e irmãs, Jesus
durante a sua vida terrena, ele não pôde ensinar todas as coisas aos discípulos. Não porque não quisesse, porque eles não eram capazes de as entender, pelo menos em profundidade. Só o Espírito Santo é o mestre interior e o guia para a verdade completa. A vinda do Espírito Santo inaugurará uma nova fase do conhecimento da Palavra de Deus. O seu ensinamento será dado no íntimo do coração de cada discípulo, assim como é dado hoje a cada um de nós. Por ele, haverão de conhecer os segredos da verdade de Cristo e interiorizá-los. A missão, então, do Espírito será semelhante à de Jesus, mas agora dirigida para o passado e para o futuro. Como durante a sua vida terrena, o Filho nada fez sem o consenso e a unidade do Pai, assim também o Espírito, ele haverá de agir em perfeita dependência de Jesus nessa igreja pós-pascal. O Espírito, ele vai ser o guia na compreensão da palavra de Jesus e do próprio Jesus. Fará ver a realidade de Deus e das pessoas como o Pai e o Filho a veem. Fará conhecer o mundo e a história na perspectiva da novidade iniciada com a morte e a ressurreição de Cristo. Veja, eu faço essa introdução porque aqui há um elemento para nós muito importante, disso que Jesus promete, o Espírito Santo. E isso é bom para a gente refletir em termos de fé, em termos de religião. O que eu quero dizer com isso? Porque uma coisa é a gente saber muito sobre a religião e repetir isso como uma teoria qualquer. Outra é fazer a experiência de fé, tomando consciência profunda do que é ser salvo por Jesus. Essa experiência, caros irmãos e irmãs, e essa consciência são uma graça do Espírito Santo, o Espírito de verdade, como nos coloca o Evangelho. É o Espírito que nos permite fazer a exegese das palavras do Senhor para caminharmos pela história com a mente de Deus, isso é, com o seu modo de ver e de julgar, de sentir, de atuar. E essa mente de Deus coloca muitas vezes os discípulos, nos coloca em confronto com a mentalidade do mundo. O verdadeiro sentido das coisas, da história, dos acontecimentos, isso está reservado àqueles que têm o Espírito, que o deixam falar e escutam a sua voz num coração purificado. Eu sempre gosto de dizer que as épocas mais fecundas, as épocas mais criativas da história para a fé, foram aquelas em que os cristãos se deixaram conduzir pela força impulsionadora, pela força dinamizadora do Espírito. Quando eles se permitiram fazer isso, eles deram verdadeiros testemunhos. As pessoas se sentiram atraídas, as pessoas se voltaram para Deus. Então aqui está o desafio daquilo que Jesus nos pede, nesse seu longo discurso de despedida, nos prometendo o Espírito da verdade, para que nós possamos de fato nos abrir, nos deixarmos conduzir por essa força tão grande, essa força impulsionadora, essa força dinamizadora do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, com essa mensagem, com essa reflexão, eu concluo essa primeira parte desta sexta semana da Páscoa. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira pela manhã neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem, com a proteção do nosso padroeiro Santo Antônio. Até breve, até quinta-feira.